Irmãos, o salmo da nossa meditação desta manhã é o salmo de número 140. Como eu costumo dizer, é sempre bom que você tenha um tempo para ler todo este salmo. Nós já lemos aqui na igreja, mas eu sugiro que você também leia, e leia com muita atenção. Porque apesar de ser um salmo imprecatório, ou seja, quando o autor do salmo, ele deseja que Deus castigue os ímpios de forma severa. É isso que significa a palavra imprecatória. Para alguns seria rogando praga. Mas não é bem isso, não é rogar praga, desejar o mal de forma injusta, não é isso. O autor aqui deseja que Deus vingue, julgue a sua situação e que Deus entre com o castigo. Então o que nós percebemos aqui neste salmo é que o salmista está entregando a sua situação nas mãos de Deus. E há uma lição importante neste salmo, que nós podemos e devemos aprender a respeito da oração. Porque aprender sobre oração nunca é demais. Bem diz a palavra do nosso Deus que nós não sabemos orar como convém. Por isso é importante para nós cada vez mais, ou sempre que pudermos, estamos aprendendo a respeito da oração. A oração é importante, é vital. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Orai sem cessar, constantemente. É dever de cada cristão estar na presença de Deus o tempo todo e todo o tempo. O tempo todo e todo o tempo. Então, olhando para esse texto do Salmo de número 140, nós vemos que há algo importante sobre as orações, sobre a oração, que nós precisamos aprender, devemos aprender. E creio que esta lição está especialmente relacionada com Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo de 5 a 7. E eu peço que você abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículos de 5 a 7. E assim que nós lemos esse texto, eu explico o que tem a ver Salmo 140, esta oração imprecatória, com Filipenses 4, versículos de 5 a 7. Filipenses 4, de 5 a 7, nos diz assim a palavra do nosso Deus: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. O interessante desse texto que nós lemos é que o verso 5 começa dizendo: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, a vossa vida simples e despreocupada seja notado pelos homens, mas diante de Deus, não diante dos homens, você deve deixar todas as suas súplicas conhecidas diante de Deus, todas as suas necessidades, todas as suas petições sejam conhecidas diante de Deus. E quando você deixar todas as suas preocupações diante de Deus, então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Essa é a lição desse texto que nós lemos. Então o que nós percebemos aqui nesse texto é que se nós queremos desfrutar da paz de Deus, guardando a nossa mente e guardando o nosso coração, nós precisamos aprender com o salmista a deixar tudo nas mãos de Deus. Isso é a oração, é apresentar diante de Deus aquilo que nos preocupa e deixar nas mãos de Deus. Às vezes explicar o que nós estamos passando é fácil, o difícil é deixar nas mãos de Deus. Porque às vezes nós oramos, irmãos, e Tiago diz: nós oramos e não recebemos. Oramos mal, oramos de forma errada, oramos e depois da oração ainda estamos procurando um jeito de resolver toda a situação. Mas com o salmista e com esse Salmo 140, precisamos aprender essa importante lição. Se queremos desfrutar da paz de Deus, guardando a nossa mente e guardando o nosso coração,
vamos deixar tudo nas mãos de Deus. O salmista, nesse caso aqui, Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele aprendeu ao longo da sua vida a deixar tudo nas mãos de Deus. Olhando para esse salmo, nós percebemos que ele deixou nas mãos de Deus as suas dificuldades, as situações difíceis pelas quais ele estava passando, ele estava aqui neste momento deixando nas mãos de Deus. E nós também precisamos aprender a deixar nas mãos de Deus todas as nossas dificuldades. Nota bem aí, versículos de 1 a 7, o que o salmista diz: livra-me, Senhor, do homem perverso, guarda-me, Senhor, do homem violento, cujos corações maquinam iniquidades e vivem forjando contenda. Senhor, livra-me destes homens. Nós vivemos num mundo mau, num mundo perverso, no mundo que jaz no maligno, e precisamos aprender com Davi a deixar nossas vidas nas mãos de Deus e as lutas que vamos passar nas mãos de Deus. Ele está dizendo: a vida é difícil porque sou cercado por estes homens perversos e homens violentos, homens mentirosos, aguçam a língua como a serpente, debaixo dos lábios tem veneno de áspide. Bem, essa expressão usada por Davi foi bem definida pelos homens com o passar dos anos, ao dizer a respeito de alguém que a pessoa tem uma língua venenosa. Você já ouviu essa expressão, não já? Ou aquela expressão: cuidado para não morder tua língua, porque tem tanto veneno que se você morder, você pode morrer envenenado. É isso que quer dizer esse ditado, e essa ideia está contida na palavra de Deus. Esse ditado não, viu? Mas a ideia e o pensamento sim. Na língua eles têm veneno, são venenosos, são traiçoeiros como a serpente. Então esse era o tipo de gente com o qual Davi estava lidando, estava cercando a sua vida, estava ao seu redor, pessoas soberbas, voltando para o versículo 4, guarda-me, Senhor, da mão dos ímpios, preserva-me, Senhor, do homem violento, os quais se empenham por desviar os meus passos. Fazem de tudo para me afastar de Deus, dos caminhos de Deus. Este é o pensamento deste verso. E nós lidamos constantemente com pessoas assim, que tentam roubar a nossa paz, que tentam nos afastar de Deus, que tentam nos fazer esquecer de Deus, ou culpar Deus pelas situações difíceis que nós estamos enfrentando. Mas aqui, diante dessas situações, o que estava fazendo o salmista? Levando todas as suas preocupações, as situações difíceis com as quais estava lidando, diante da presença de Deus. Ele estava levando diante da presença de Deus, depositando diante do altar, diante do trono de Deus. E é o que nós precisamos aprender com o salmista. Quando você estiver orando, você está levando para Deus, então deixe nas mãos de Deus. Deixe nas mãos de Deus todas as situações difíceis que você está enfrentando. Deixe nas mãos de Deus todas as suas preocupações. Ele diz aqui, continua ainda o texto, ainda descrevendo esses homens perversos e violentos, homens perigosos que estão ao seu redor. Versículo 5 diz: os soberbos ocultaram armadilhas e cordas contra mim, estenderam uma rede à beira do caminho, armaram ciladas contra mim. Eu estava lendo e vendo nessa expressão, estenderam rede. Eu não sei quantos de vocês tiveram essa experiência, mas quando eu era mais novo, ainda um adolescente, nos fundos de casa era apenas mato, era mata. A nossa casa foi construída praticamente no meio do mato, era cercado por mato por todos os lados. E certo dia, o meu primo, que gostava de criar pássaros, ele teve uma brilhante ideia. Alguém deu essa ideia para ele. Ele armou uma rede por cima da copa das árvores baixas, é claro. Não sei quantos de vocês já tiveram essa experiência. O pássaro, ele vem voando e ele não enxerga a rede.
aquela rede feita de nylon, o pássaro não enxerga, então ele vem voando por cima daquelas copas baixas das árvores e ele engancha o pescoço na rede. E aí ele bate com tanta força que a rede estica, e ele não apenas prende o pescoço, ele se enrola todo na rede. E é exatamente esse o pensamento do salmista. Os soberbos, eles armaram ciladas contra mim, eles armaram na minha frente uma rede, ou seja, se eu tento fugir, eu mesmo caio, me enrolo e fico todo enrolado, preso nas ciladas. E não é à toa que Paulo, inspirado por Deus, falou sobre Satanás, que está sempre nos armando ciladas. Efésios capítulo 6: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, estejam preparados, porque o maligno está sempre nos preparando ciladas, armadilhas. Paulo escreveu sobre isso, João escreveu sobre isso, Pedro escreveu sobre isso. Então é uma verdade com a qual precisamos estar atentos, e é essa a importância da oração: vigiai e orai para que não entreis em tentação, para que não caiam nas ciladas. Mas para isso não acontecer, precisamos fazer como o salmista, levar diante de Deus e deixar diante de Deus as nossas dificuldades, sejam as dificuldades que vêm de fora, as situações difíceis com as quais nós lidamos, sejam as dificuldades internas da nossa própria fraqueza, a fraqueza da nossa carne, que luta contra o Espírito. Precisamos deixar nas mãos de Deus. Os soberbos ocultaram armadilhas, cordas contra mim, estenderam uma rede à beira do caminho, armaram ciladas contra mim. Eu digo ao Senhor: tu és o meu Deus. Senhor, acode a voz das minhas súplicas. Ouve, Senhor, a minha oração. Ó Senhor, força da minha salvação, tu protegeste a minha cabeça no dia da batalha, e por isso eu confio que agora o Senhor também vai me livrar. Então o salmista está deixando diante de Deus toda aquela situação difícil, todas as suas dificuldades e preocupações, e nós precisamos aprender com ele. Irmão, quando você estiver orando, deixe nas mãos de Deus todas as suas dificuldades, deixa na mão de Deus, deixe na mão de Deus os seus adversários. Foi o que o salmista fez. Embora alguns achem que ele estava rogando praga, não era bem isso. Ele estava deixando as situações nas mãos de Deus e entregando nas mãos de Deus os seus inimigos. Versículo 8 ao versículo 11 ele diz: não conceda, Senhor, ao ímpio os seus desejos. Senhor, eu estou pedindo, não permita que o ímpio alcance aquilo que ele deseja, o mal que ele está tramando contra mim, que isso não aconteça. Não permita, Senhor, que ele vingue o seu mau propósito, vingue que ele coloque em prática tudo aquilo que ele planejou que é errado. Senhor, não permitas. Se exalta a cabeça os que me cercam, se eles fazem o que fazem por soberba, por querer mostrar que são maiores ou superiores a mim, que a própria maldade deles se volte contra eles. Mais uma expressão que virou ditado popular de forma um pouco distorcida, mas onde diz que o feitiço se volte contra o feiticeiro, que a maldade da sua própria boca se volte contra eles. Caiam sobre eles brasas vivas, sejam atirados ao fogo, lançados em abismo para que não mais se levantem. Aqui o salmista, de fato, de forma dura diante dos nossos olhos, mas ao clamar por justiça, ele está desejando de fato que sejam eliminados, que não tenham mais chance de retornar, que desapareçam por completo. Esse seria o melhor para toda a terra, não é? Claro que será o melhor no dia certo. Depois da volta de Cristo haverá um momento em que tudo será julgado. Ele, como juiz, há de julgar céus e terra.
e no seu julgamento não ficará pedra sobre pedra, pode ter certeza. E quando esse dia chegar, o mal será eliminado, e aí surgirão novos céus e uma nova terra, e a descrição é que será um lugar maravilhoso. Então aqui o salmista está desejando que o inimigo seja totalmente eliminado, que Deus cuide da situação dele. O caluniador não se estabelecerá na terra, o homem violento, o mal perseguirá com golpe sobre golpe. Que Deus lhe dê a retribuição, que o mal que ele pratica se volte contra ele. A maldade do homem, aquilo que ele trama, que tudo aquilo que ele pratica seja golpe sobre golpe. Ele comece a colher tudo aquilo que ele está plantando. É o que o salmista está desejando, mas ao desejar tudo isso, o que nós percebemos a respeito da sua oração, é que ele não está pedindo a sua vontade, ele está entregando nas mãos de Deus. Que Deus julgue, ele está deixando nas mãos de Deus, que Deus faça aquilo que é justo, que é correto, mas ele está deixando nas mãos de Deus. Ele não está pedindo uma oportunidade de se vingar, ou de vingar a situação, não, ele está deixando nas mãos de Deus. E é verdade, irmãos, que nós também lidamos com pessoas que não nos amam, que nos odeiam. Não deveria ser surpresa para nós. O mundo nos odeia, disse Jesus Cristo, e vai odiá-los, porque antes de vocês me odiaram a mim. E ele foi claro nisso. Eu só não entendo por que nós ainda estamos buscando o amor do mundo, sermos amados ou admirados pelo mundo. Isso nunca vai acontecer, porque aqueles que desejam viver de forma piedosa padecerão o quê? Perseguições. E se você não está sendo perseguido, meu querido, é porque você não está vivendo de forma piedosa, não está vivendo de fato para Deus. Se você está procurando viver em paz, um mar de rosas deste mundo, é porque você ainda não entendeu a mensagem de Cristo. Seremos perseguidos, os inimigos serão os da nossa própria casa, disse Jesus Cristo. Mas quando os inimigos se levantarem, se levantarão, faça como o salmista, e entregue cada um deles nas mãos de Deus, e deixe nas mãos de Deus. Não perca seu tempo permitindo que a ira, a mágoa, o ressentimento tome conta do seu coração. Deixe nas mãos de Deus. Você não vai ver Davi o tempo todo se lamentando, o tempo todo reclamando, murmurando, nem quando foi perseguido contra Saul. Leia a palavra de Deus. Saul se levantou contra o inimigo de Davi, tentou mais de uma vez tirar-lhe a vida, o perseguiu duramente. E quando Davi teve a oportunidade de se vingar, e todos ao seu redor se diziam: vai Davi, a chance é essa, Deus entregou ele na tua mão, Davi, não tem chance, agora vinga. O que Davi fez? Repreendeu os homens e disse: longe de mim estender a mão contra o ungido de Deus. Em meio a situações difíceis e as muitas experiências da vida, Davi aprendeu a deixar tudo nas mãos de Deus. Ele deixou as dificuldades que ele enfrentava nas mãos de Deus, e ele aprendeu a deixar também os seus inimigos nas mãos de Deus. E a Bíblia nos ensina a agir assim. Ela nos ensina em Efésios capítulo 6, quando nós estivermos nos revestindo da armadura de Deus, nos preparando para a batalha contra os inimigos, fazer isso com toda oração e súplica. Deixe nas mãos de Deus.
Romanos capítulo 12. Irmãos, antes de lermos Romanos capítulo 12, eu queria ler dois textos que eu devia ter lido antes, mas é importante para esse momento. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Quando fala de oração e deixar as dificuldades nas mãos de Deus, 1 Pedro 5, 6 diz: humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele vos exalte, lançando, versículo 7, sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, só voltando na ideia de dificuldades, lance a sua ansiedade nas mãos de Deus, porque Ele vai cuidar de você. Ele estará cuidando da sua vida. Ainda permita-me acrescentar Tiago capítulo 5, versículo 13 a 18. O pastor foi se empolgando, falando das dificuldades, das lutas que Davi estava enfrentando, as pessoas com as quais estava lidando, que ele fez questão de entregar tudo nas mãos de Deus, mas esqueci de mencionar esses textos, são importantes, para confirmar como devemos deixar tudo nas mãos de Deus. Deus está cuidando das nossas vidas. 1 Pedro 5, 6 e 7 diz isso. Então lance toda a sua ansiedade diante de Deus, deixe nas mãos de Deus. Tiago capítulo 5, versículo 13 diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam uma oração sobre ele, ungido com óleo em nome do Senhor, e a oração de fé salvará o enfermo, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Ele orou com insistência para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. E o que eu quero destacar lendo Tiago é: não importa qual seja a situação, está alguém sofrendo? Faça oração. Está alguém doente? Ore. Está em pecado? Ore, Deus vai perdoar. Então o que Tiago descreve é: não importa qual seja a situação que você esteja enfrentando, a oração é a chave para que Deus possa agir cuidando da sua vida. Por isso, quando estiver passando por dificuldades, deixe nas mãos de Deus. Quando se levantarem os inimigos, deixe nas mãos de Deus. Agora sim, Romanos capítulo 12. A partir do versículo 14 diz assim: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos. E em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos, não torneis a ninguém mal por mal, e esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça.
Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E eu fico lendo este salmo, esse texto de Romanos, e ele me faz lembrar exatamente o Salmo 140. Caiam sobre eles brasas vivas, e se você fizer o bem ao seu inimigo, amontoará sobre ele, sobre a sua cabeça, brasas vivas. Que a maldade lhe cubra, o mal que ele promove, que ele venha sobre ele. E diz assim: não retribua a ninguém mal por mal. Não faça isso. Deixa que a vingança pertence ao Senhor, Ele vai retribuir. E aí você pergunta: e onde está aqui a oração? Se você ler bem, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Você vai lembrar que Paulo aprendeu isso com Jesus Cristo, porque foi Jesus Cristo quem disse em Mateus capítulo 5 que deveríamos orar pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem. Mateus capítulo 5, versículo 43 a 48. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Irmão, está difícil lidar com aqueles que perseguem você, com seus inimigos? Então ore para que Deus ajude você a amá-los. É fácil? Não, irmãos, não vai ser fácil. É uma luta, e precisamos orar, lutar em oração, para que Deus nos ensine e nos ajude a amar os nossos inimigos, a desejar o melhor para eles, amar isso, que eles sejam abençoados por Deus. E isso não é fácil, mas Jesus nos deu o exemplo. Ele estava sendo açoitado, foi crucificado, e ali naquela cruz ele orou pedindo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aqueles que não conhecem a Cristo ainda são guiados pelo maligno, são levados pela força do mundo, não conhecem o amor de Deus. Então podemos dizer a respeito deles o que Jesus Cristo disse: eles não sabem o que estão fazendo. Então Jesus Cristo disse: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filho de vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e envia chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tereis ou tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Ou que diferença faz? Nenhuma. Se saudades somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. E para sermos perfeitos, precisamos, como Deus, amar justos e injustos, orar por eles, desejar que sejam salvos, transformados, entregar os nossos inimigos e deixar os nossos inimigos nas mãos de Deus. Foi o que fez Davi no Salmo 140. Ele estava orando pela situação difícil que estava enfrentando, ele estava orando pelos seus inimigos, e ele estava orando pelas suas expectativas. Expectativas, irmãos, são a esperança, ou a esperança que nós temos para o futuro, aquilo que nós esperamos ou aguardamos para o futuro, ansiamos para o nosso futuro. Isso é expectativa de algo cuja probabilidade de acontecer é grande. E é assim que Davi encerra este salmo, com uma grande expectativa para o futuro. Sei que o Senhor manterá a causa do oprimido. Eu tenho certeza que Deus cuida do aflito, do injustiçado, do oprimido. Eu tenho essa certeza. Deus cuida do direito do necessitado. Assim,
Os justos renderão graças ao teu nome, e os retos habitarão na tua presença. Davi estava nesta oração, não apenas deixando diante de Deus as suas dificuldades e os seus inimigos, os seus adversários, ele estava deixando também nas mãos de Deus as suas expectativas para o futuro, a sua esperança, os seus anseios. Eu sei que o Senhor manterá a causa do oprimido, eu sei que Deus vai cuidar da minha vida. Eu não preciso me preocupar com o dia de amanhã, eu preciso deixá-lo nas mãos de Deus. Na prática, é isso que Davi estava fazendo, e é isso que ele estava nos ensinando. Vou deixar nas mãos de Deus. Nós vivemos atribulados, perdemos o sono, preocupados com as coisas que ainda precisamos resolver no dia de amanhã. Mas tudo seria melhor e mais fácil nas nossas vidas, se nós aprendêssemos na oração a não apenas levar diante de Deus, mas deixar nas mãos de Deus. Orar é isso, é entregar, lançando sobre Ele, despejando para que Ele cuide. Senhor, essa situação é grande demais para mim, já tem tirado a minha paz, roubado a minha paz, tomado conta dos meus pensamentos e do meu coração, mas eu quero deixar nas tuas mãos. Eu quero desfrutar da paz de Cristo, guardando a minha mente e guardando o meu coração. Então deixa diante de Deus, deixa. Jesus Cristo ensinou isso para os seus discípulos em Mateus capítulo 6, sobre a importância de não andar ansioso por coisa alguma. Por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Qual de vós, com toda essa preocupação em cuidado com a vida, se protegendo de todo o mal ao seu redor, qual de vós, com todo esse cuidado, pode aumentar 50 centímetros de vida? Ou na sua vida? Um passo a mais, 50 centímetros é mais ou menos isso. Um passo a mais. Sabe qual de vocês? Nenhum. O homem mais prudente do mundo não pode acrescentar um minuto sequer no prazo determinado da sua vida. Não pode. Por mais prudente que seja, quando o tempo dele se esgotar, já era. Então não adianta andar ansioso. E ao falar disso, eu até lembrei de um filme chamado O Preço do Amanhã. Vocês já viram? Diz que no futuro as pessoas vão ter um contador no pulso, um relógio, que quando ela completa 18 anos, ele começa a fazer contagem regressiva. Ele tem apenas mais, acho que um ano de vida, eu acho. E aí a pessoa começa a trabalhar para que o salário seja horas de vida. Então ela trabalha para acrescentar horas no seu tempo de vida. Quanto mais ela trabalha, mais ela acrescenta horas para poder viver.
É um filme de ficção, mas a ideia é até interessante, porque quando aquele relógio zera, o que acontece com a pessoa? Morre na hora. Não importa o que esteja fazendo, o coração para e ela cai dura. E é interessante esse pensamento comparando com isso aqui. Irmãos, a nossa expectativa com relação ao futuro, as preocupações com as coisas de amanhã, deixe nas mãos de Deus. Porque por mais preocupado que você esteja, você não vai conseguir mudar nada na sua vida nesse sentido, no seu futuro. Quando a sua hora chegar, já era. O Salmo 139 diz que antes mesmo de termos nascido, todos os nossos dias já foram registrados, descritos e anotados no livro de Deus. Está tudo lá. O que vai mudar do que está escrito naquele livro? Nada. Nada. Versículo 28. Por que andais então ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vocês deveriam estar ocupando o tempo de vocês, se preocupando em como servir melhor a Deus. Porque se você estiver servindo a Deus, pode ter certeza, Deus vai cuidar da sua vida. Deus vai estar cuidando de você. Portanto, versículo 34. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Basta a cada dia o seu próprio mal. Orar, meus queridos, é levar os anseios do nosso coração diante de Deus, mas orar também é e deve ser deixar nas mãos de Deus as nossas dificuldades, as lutas que enfrentamos, as situações difíceis, os nossos inimigos e as nossas expectativas. Deixar nas mãos de Deus, com a mesma confiança que teve Davi neste Salmo 140. Eu sei que o Senhor manterá a causa do oprimido. Eu tenho certeza que Deus vai cuidar. Tiago capítulo 1 diz: se vai pedir alguma coisa para Deus, peça com fé, em nada duvidando. É confiança, e oração é ter certeza que deixamos nas mãos de Deus, Deus vai cuidar. Apenas creia, Deus vai cuidar. Mais uma vez eu digo, será fácil? Não. Haverá muitos momentos, irmãos, em que você vai se ver numa luta, travando uma luta não contra o inimigo externo, mas contra o inimigo interno, o seu próprio coração. Você orou, levou diante de Deus e mesmo assim ainda está se preocupando. E aí o que você faz? Ora de novo. Lembra de Jesus no Getsêmani? Ele se afastou para orar. Como estava o seu coração? Aflito, angustiado. Ele sabia o que estava para acontecer. Ele sabia que estava para carregar sobre si todos os nossos pecados. E se um pecado já é grave contra Deus, imagine todos os nossos pecados. E então ele estava aflito. Ele se afastou para orar. Ele orou, e quando ele voltou, como estavam os discípulos?
dormindo. E o que fez Jesus? Voltou para orar. Quantas vezes Jesus orou? Quantas? Naquela situação no Getsemane? 3 vezes. Até que ele pôde voltar para os discípulos e disse: basta, a hora já chegou, vamos embora. Não digo que talvez você vai orar 3 vezes. Talvez você vai precisar orar como Jesus ensinou para Pedro, sobre perdoar os inimigos. 7 vezes. E quantas vezes Jesus falou? 70 vezes 7. Talvez você vai precisar se apresentar diante de Deus 70 vezes 7, pedindo a Deus pelas suas dificuldades, pelos seus adversários, inimigos, pedindo pelas suas expectativas, para que sinta finalmente a paz de Deus tomando conta do seu coração. Mas o que importa é que você ore sem cessar e continue vigiando e orando constantemente na presença de Deus, levando e deixando. E aí eu tenho certeza que a paz de Deus reinará em nossos corações. Que Deus nos abençoe.